falar um pouquinho sobre literatura erótica. Porque a gente teve... Pô, se a gente pegar aí... Caras que eu li, que eu gosto muito, o próprio Lolita, de Lola, livro maravilhoso, Sim, apesar de uma história terrível, livro maravilhoso. Eu sou daquela ideia que, assim, a literatura é o lugar onde a gente deve poder falar de tudo, né? Fazer é uma coisa diferente, mas a literatura é o lugar onde não pode haver censura, né? E aí a gente tem Lolita clássico, tem, sei lá, Marquês de Sade, a gente tem histórias incríveis, ao mesmo passo que a gente tem 365 e 50 tons de cinza. Pois é. Como é que você vê a literatura erótica nos tempos de hoje e o que tem de legal que a gente pode ver? Cara, eu fico um pouco triste com esse negócio do 50 tons, do 365. 365 dias, né? Eu ouvi a premissa, eu falei, eu me recuso a assistir isso. Eu falei, cara, não dá. Não, é absurdo. Não dá. É um absurdo. Eu fico, gente, tipo assim... Mas eu quero acreditar que é pela falta de outras narrativas. Que a mulher talvez continue se vendo nesse lugar da mulher a ser resgatada, porque, enfim, aí você coloca lá um Christian Grey maravilhoso, gato, e lógico, você vai mexer com a fantasia feminina. Mas existe um lugar tão poderoso da mulher mais ativa, num sentido de tomar a frente, né? Hoje em dia eu tenho visto vários memes, assim, que os caras, tipo assim, ela reclama que deu 2 sanfonadas, acabou o forró, mas ela fica lá deitada o tempo inteiro. Então, assim, é fácil reclamar quando a mulher não tem, né? Só se deita na cama e não faz nada. Eu acho que, até pela minha trajetória mesmo, quando eu fui entendendo que você sai de um lugar... Você vai para um lugar meio desconfortável quando você tem que assumir o controle. E as mulheres não estão acostumadas. Não tem narrativa sobre isso, né? Não tem narrativa sobre isso. A gente te criou uma história, que é mais ou menos da monogamia, que a mulher recebe. Né? A mulher recebe, a mulher é passiva e tal. Então, por que não criar narrativas em que a mulher tá ali dando as cartas? Porque a gente não tá acostumada. A gente não tem referências nesse sentido. E aí eu gosto muito da referência das dominadoras, né? É claro que não precisa ser algo tão, né... na linha do fetiche e tal. Mas assim, se a gente inverter os modelos, né? Pegar a cabeça do cara e fazer o cara chupar a gente, sabe? Assim, em vez, né, do deep throat, inverter a situação. E se apoderar desse corpo masculino, como a gente vê, né? O homem se apoderar do corpo feminino nos filmes. Por que a mulher não pode ocupar esse espaço? Isso não tem só a ver com, ser uma chefe fodona, CEO de uma companhia. Mas assim... dela ser essa mulher, sabe, que chama pra si, porque eu acho que a gente ainda não ocupou esse lugar, sabe, de, cara, eu mando aqui, sabe, que é o meu prazer tem em primeiro lugar, e eu quero sim ser ouvida. Então, eu gosto de pensar que é falta de referência, ainda vai haver esse momento. O que eu acho que foi bom trouxe essa questão do fetiche. Então, de repente, não pegava tão mal você ir, sei lá, numa sex shop, ou comprar um brinquedo, um chicote, você dizer que gosta de ser amarrada, né? Isso suscitou todo um universo que as pessoas nunca admitiriam. Então, hoje já é uma coisa a mais. Mas esses jogos podem ser vividos de outra forma. Não precisa ser sempre o cara nesse lugar, né? E essas narrativas que a gente tem são assim. Então, uma referência que eu gosto muito, que eu acho que eu sempre gosto de indicar, é da Anais Nin, que ela se envolveu com o Henry Miller, né, e com a June, mulher dele. Ele também é escritor já escreveu sobre erotismo e tal. E ela ficou famosa pelos diários dela. Então, e ela conta sobre a triangulação amorosa que ela tinha com o marido que morava na Europa, nos Estados Unidos, e com o Henry Miller em outro país. Então, ela vivia essa triangulação e ela conta como ela viveu a sexualidade dela, né? Apesar de toda a misoginia, enfim, das regras sociais. E eu gosto muito desse relato dela, né? Ela tem alguns livros de contos também, mas eu gosto do diário porque eu acho que o diário a gente se vê. A mulher lê aquilo e fala, nossa, poderia ser eu posso ser essa mulher também, né? Que seja no âmbito da fantasia, mas eu acho que quando você se permite fantasiar com possibilidades de ser essa mulher livre, pronto, já abriu outra dimensão. Então, fica aí a referência para quem quiser buscar literatura erótica. Qual que é o nome dela? Anais Nin. Anais Nin. Tem um nome o livro dela? Cara, tem vários. Tem o Trapeze. Em geral, são os diários. Você vai, diários expurgados de tal ano a tal ano, sabe? São, tipo, uma série de diários, assim. É bem interessante. Eu gosto. E o que mais você acha que é obrigatório de literatura erótica pra ler? Você acha que, esse livro é bala, essa história é bala? Cara, é um compilado, na verdade. Se eu não me engano, são 100 histórias da literatura erótica, que são histórias curtas. É um livro
desse tamanho, assim, só que são histórias curtas. Então, pra quem não tem tanta paciência pra ler um romance, né? São contos, né, de vários escritores. E aí você pode ver que tipo de coisa você gosta mais. Porque tem literatura erótica de mau gosto também, sabe? Tipo, Membro Entumecido. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Adoro aqueles livros que vendem na banca. Nossa, gente, sabe? aquilo é uma loucura, né? Aquilo... Mas eu fico pensando, tem uma geração que achava aquilo um negócio muito puto, né? É muito louco, né? O quanto que a gente vai... A gente trabalha em sanfonas, né? A gente vai fazendo assim. Você deve lembrar, acho que o Léo também deve lembrar bastante, no começo dos anos 90, que era muito moda thriller erótico. Que nem era Atração Fatal. Tem era outro também. Escândalo, né? Tipo assim, era um negócio. Tinha o Striptease da Demi Moore. Ai, é verdade. Tinha aquele filme do cara. Como é que era o nome? Que o cara ficava com a mulher do trabalho, só que ele era casado, e a mulher do trabalho matava o coelho dele dentro do. Acho que Atração Fatal. Tem vários, assim. Eu lembro esse da Demi Moore. E o Basic Instinct talvez seja o mais clássico de todos, né? Da Cruzada de Pernas, que ficou icônico. Sim, verdade. Mas tinha muito uma época que era só filme, que você precisava ter uma cena de sexo super forte, era sempre Bruce Willis, Michael Douglas. Michael Douglas era campeão de fazer esses filmes. E aí entrou numa moda mais puritana, do nada, assim. Então a gente teve esse... Não, agora a gente vai mais soft. E parece que a gente fez de novo isso, e agora tá né? voltando nessa coisa das séries, né? Eu acho que tem algumas séries... Não, a gente deu acho que 50 Tons já veio, 365, aí você vê algumas séries... Girls eu coloco um pouco nesse... Sim, eu gosto muito. Pacote daí. Eu gosto muito. É que Girls é legal, né? Cara, até triste de comparar com os outros. Eu adoro, muito bom. Eu até assisti inteiro recentemente, assim, gosto muito dessa crise, assim, né, mais real, mais do palpável, né, que a gente consegue se identificar. O próprio Ninfomaníaca também, um filmaço, cara, né, muito, que você fica... muito. É que assim, né, quando a gente entra nesse... Não sei se você viu Love... Love é qual? Eu não lembro o nome do diretor, mas que é também, cara, passou nos cinemas, assim, é um cara que tá em experimentação sexual, ele não vi. Nossa, é impressionante, assim, mas são cenas bem explícitas, mas é um filme de arte, assim como eu considero Ninfomaníaca. A atuação dela é uma coisa incrível. E eu acho que tem uma profundidade em como o tema é retratado, como, né, a filmagem, né? Eu acho que é uma coisa... Como é que a gente decide abordar a sensualidade? Até esses filmes mais antigos, eram coisas, sei lá, uma cruzada de perna que virou um ícone, entendeu? Ou seja... Isso é muito louco, né? Entendeu? Olha, né, como que é erótico numa época ou pornográfico vai mudando, né? Então, eu acho que essa ideia do pornográfico e do erótico, como a gente vai acompanhando, é muito interessante. Porque o que pode ser erótico pra mim é pornográfico pra você e vice-versa. Então, como a gente trabalha a questão do desejo, da sedução, eu acho isso fantástico, assim. Você assistiu X and Pearl? Não. X é um filme e Pearl é outro, são dois, do Ty West. Não. Filmaço, dois filmaços. Você sabe onde tá? Cara, eu vi no Jack Sparrow, né? Mas... Estavam no cinema até pouco atrás. Que legal, não sabia. E X é um filme de terror, né? Tá. É um slasher, né, de assassino, que é uma equipe de um filme pornô que vai pra uma fazenda e aí começa a acontecer coisas. Muito bom. Tipo, ele não é um Sexta-feira 13, é uma outra pegada, assim, tá notas altíssimas. E o Pearl é uma coisa bem parecida também. E gosto mais do Pearl do que do X, assim. Pearl pra mim é um... Mas em termos de erotismo, assim... Super na pegada de erotismo. Porque o Pearl é meio que acontece antes do X. Então é meio que a prequel, assim. Tá. Só que se passam muitos anos antes. Então tem uma coisa sobre o começo da pornografia. Que legal. O começo da sexualidade de uma garota. De como essa garota se relaciona. Então tem toda uma história de como que uma garota vai se descobrindo como mulher, se descobrindo sexualmente ativa e como isso vai levando ela a fazer coisas no caminho, assim. É um diretor... que legal, vou procurar. São dois bons filmes muito legais, eu assim. Eu assino o Mubi, que eu gosto muito, não sei se você conhece. Conheço, Cara, Mubi sensacional, né? Eu gosto desses olhares diferentes dos artistas, sabe? Sobre as coisas, né? Então, eu acho que é bom a gente conhecer, não só o contemporâneo, mas outras coisas também, né? Pra gente entender do que a gente gosta. Porque, assim, como 50 Tons de Cinza tá muito mais fácil, você vai na livraria, tá lá, você vai ler isso porque tá todo mundo lendo e tá ali. Mas fuça um pouquinho mais, né? Assim, é legal. É que eu sou nóia dessas coisas, né?
Mas, pô, eu gosto muito de ver, sei lá, Oscar Wilde falando dos tornozelos das mulheres. Cara, olha, e o jeito que ele constrói a narrativa, você fala, meu Deus do céu, sabe? Tipo, você fica excitado, porque o cara sabe construir a narrativa, né? A própria... Qual que é o nome da menina do... Do Orgulho e Preconceito? Não é do filme, você fala? Não, é a escritora do Orgulho e Jane Preconceito. Austen. A Jane Austen. Pô, os dramas da Jane Austen é muito louco você ler hoje e falar assim, gente, a mina tá puta porque não recebeu uma carta. Sim. E ela é meio sarcástica, né? Então, eu não sei se você já leu A Casa dos Budas Ditosos. Li, adoro. Cara, eu acho aquilo sensacional, porque assim, ele é debochado, ele tá falando de sexo, é uma senhora que tá contando as histórias dela, mas assim, ele faz com sarcasmo, então assim, você sente prazer, você sente uma certa abjeção, e aí você dá risada, então assim, esse mix de... São artistas, né? Como você constrói, como você fala de sexo, é uma arte. Então eu acho que é legal você se relacionar e ver ali o que te agrada, sabe? Não é legal... Pô, eu sou muito fã de Nelson Rodrigues. Eu adoro ele. Pô, eu tenho Adoro. Virou meio que um negócio assim, hoje em dia o pessoal fica, meio politicamente incorreto, mas eu acho ele sensacional. Não, pô, tem aquela edição zona do A Vida Como Ela É. Sei. Nossa, cara, aquele livro é maravilhoso, assim, de pegar qualquer trecho dele aqui, e porque são histórias sujas. São. Mas é uma coisa... Isso tão real, né? É real, a gente consegue se conectar, né? Você fala, esse cara é genial. E ele tem umas falas que você fala, esse cara é um gênio, sabe? Assim, e ele fala aquilo com propriedade, né? Ele não tá pondo pra discussão. E dói, né? E eu gosto que dói. E eu gosto disso, assim, porque é quase um contemplar o real do tipo... Você tá sujeito a isso. Sim, total. Você fala, nossa, a gente tá... se entrar em contato com a vulnerabilidade, né? Ele entrar em contato com... E o que dava medo ouvir, Léo? É verdade. Tocando no Fantástico. Cara, mas era muito bom. Cara, é verdade, tinha né? Isso era perigoso. Nossa, era maravilhoso. Eu lembro do meu favorito. Nossa, eu amava isso. Era o do jogo de futebol. Não sei se vocês vão lembrar, que era um... Acho que era um marido que a mulher saía pra ver jogo de futebol. Sempre, assim. Vou no Maracanã. E aí o vizinho falava, não, sua mulher tá te traindo. Não, ela vai no Maracanã. Eu não sei se era o cara que ia atrás da mulher ou a mulher que ia atrás do cara. Tá. E aí eu lembro que ele ia até o Maracanã procurar onde, a esposa não achava e anunciava ela no megafone. E ela não aparecia. E aí ele descobria que ele tava sendo traído por causa disso. Eu lembro que você ficou... Sabe quando grava assim na sua cabeça? Passava no Fantástico? Passava no Fantástico. Cara, no Fantástico. No Não Fantástico. lembrava que era no Fantástico. Domingo. Gente, você imagina, né? Família tradicional. E era uma chucharia pesada, muito, assim. gente. Era só traição, muito tiro. polêmico, né? Muito polêmico. Acho que tem até uma versão do Dama Lotação que tá no Fantástico, assim. Mas Nossa, gente, verdade. Procurem. Cara, sensacional. Procurem. A Vida Como Ela É no Fantástico no YouTube. Deve ter no Globoplay. Cara, como as coisas vão mudando, né? É muito louco. E hoje em dia nada disso seria feito nunca. Que põe isso pra jogo, né? Assim, o que a literatura pode falar? A gente tá lidando muito com a época da censura, né? Então, assim, também tem essa coisa. Mas é politicamente incorreto. Tem a ver com a época em que foi escrito, com a persona daquele momento. Então, assim, a gente não tá falando disso. Claro, a gente pode levantar algumas questões, mas, assim, de novo, né? Eu bato muito nisso. A arte, a literatura é um lugar onde você deveria poder falar de tudo, assim. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Lola Benvenuti. Se você quiser assistir o episódio completo, eu vou deixar ele aqui do lado pra você clicar e assistir. E quero falar que você pode comprar cuecas com 15% de desconto usando o cupom MHM15 na Cueca Store, no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita!